E pasmem vocês, o dicionário também define reinventar como sair da rotina. Por isso que quando a gente lê um texto como este de Romanos 12, ele por si só se explica. E eu quero ler com você a escrita de Paulo à igreja de Roma, que eu acredito que eles estavam precisando se reinventar. Paulo não usa essa palavra se reinventar, ele usa a palavra transformar-se. Mas transformar, a própria palavra já diz, você forma, e aí vem alguém e transforma. Existe uma forma, alguém vem e transforma, dá uma nova forma. E nada mais é do que reinventar algo que já foi inventado. Romanos 12, versículo 1, se você tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura. O apóstolo Paulo assim escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, quando a gente cultua a Deus, a gente usa o raciocínio, a gente faz aquilo que a gente faz no culto, faz com consciência, sabendo do que está fazendo. Versículo 2, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: não se amoldem, não tenham o molde do padrão que tem nesse mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você tem que, a sua mente já estava formada, aí vem alguém e transforma, você mesmo, transforma através do Espírito Santo, renova a sua mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, Paulo escreveu, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tipo assim, não se ache muito. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo, e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. 5, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Versículo 7, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Versículo 8, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Versículo 9, Paulo fala do amor, ele diz, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Versículo 11, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Versículo 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Versículo 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ele também diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos. 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21 e último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Só até aí. Paulo, o apóstolo, ele chama a atenção da igreja de Roma para que eles voltem a ter consciência, entendimento do que é adorar, do que é cultuar a Deus, do que é estar na presença de Deus. Por exemplo, Deus está conosco aqui hoje, em pessoa, está aqui, vivo. Você não vê a imagem dele aqui mesmo, porque nenhuma imagem que a gente possa tentar colocar poderá nos revelar ou mostrar a grandeza de Deus. Deus é grande, você quer saber se Deus existe, é só você sair ali fora, se não tiver nuvens, se tiver estrelas, é só você tentar contar as estrelas. Como Deus falou para Abraão, tente contar. Ele falou, é impossível contar a estrela. Então, se você tentar contar a estrela, você vai parar num número e não vai conseguir mais, porque existem milhares, na verdade existem milhões. Então Deus existe. Existe alguém por trás que criou tudo isso. Deus existe, Ele está conosco, Ele está vivo. Então a gente não precisa de uma imagem para definir Deus. Como a gente estudou domingo retrasado, Deus para nós é aquele Deus que sabe de todas as coisas, que faz tudo o que Ele apraz, porque Ele é Deus, está sentado no seu trono de glória e ponto. Aí Paulo, com os irmãos que vão se convertendo, ele fala o seguinte, gente, se você olhar, não temos tempo, mas se você ler Romanos a partir do capítulo 1, capítulo 2 até o 10, você vai ver Paulo trazendo vários ensinamentos para a igreja, e a partir do 9, 10, você vai ver que o povo está meio disperso. O povo está precisando se reinventar. De que forma? O povo foi acostumando com aquela vida de crente. Aquela vida, tipo, eu vou na igreja, agora também não preciso ir tanto mais na igreja, eu amo, mas eu também agora não preciso amar tanto como deveria, eu ajudo, mas agora eu não ajudo mais como deveria, eu sou hospitaleiro, mas eu não sou mais hospitaleiro como era antigamente. Tem um texto de Apocalipse que Jesus fala para uma das igrejas, você precisa voltar ao primeiro amor, e voltar ao primeiro amor é voltar a fazer aquilo que você fazia quando você se converteu, quando eu me converti. Tem gente que ainda hoje, ou que até hoje, depois de se converter lá atrás, era aquela pessoa que ela pregava, ela cantava, ela tocava, ela evangelizava, entregava folhetos, ela ia no culto ao ar livre, ela se interessava em buscar pessoas, trazer pessoas, em falar de Jesus, era até chata às vezes. Eu não sei se você teve amigos ou amigas, ou pessoas com quem você se relacionou, onde você trabalhou, que eram chatas. Chatas assim no sentido de ficar falando para você ir para a igreja, de ficar te convidando, de ficar falando de um Jesus que é vivo, que é poderoso, que ele não está numa imagem na cruz, mas apesar de tem gente que insiste que ele está na cruz, ele não está mais na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e tal. Eu imagino que você deve ter tido contato antes de se converter com gente assim. E nós estamos precisando hoje, no século 21, de gente assim. Porque como eu já disse aqui, essa questão que Paulo está falando aqui de transformar, o próprio dicionário também, ele ensina o que é transformar, ele define, né, o que é transformar, que no telão você vai ver, é dar nova forma a, é passar a possuir uma nova forma, é alterar o estado de, é converter, é mudar, é transformar a água em vinho, é mudar a feição, é mudar a natureza, é transfigurar, é aparecer com outro aspecto, é ter outra aparência. Tudo isso está definido como transformar. Por isso que Paulo fala, vocês não podem se conformar com o mundo, ter a forma do mundo dentro do teu coração, que é um coração de cristão. Se você realmente nasceu de novo, e aquele texto de Paulo aos Coríntios sempre está na minha mente, eu sempre lembro, a gente tem falado muito dele esse ano, 2 Coríntios 5,17, está aqui no telão para você lembrar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto, ele ecoa dentro da minha mente sempre, porque se as coisas velhas já passaram, eu não posso mais vivê-las. Se é que as coisas velhas já passaram, se é que tudo se fez novo. Então Paulo está falando para esse povo o seguinte, gente, se vocês estão aí diante de um Deus vivo, poderoso, criador dos céus e da terra, do universo, quando vocês forem adorá-lo, quando vocês forem na presença ou estiverem na presença dele, vocês precisam ter consciência do que vocês estão fazendo.
Por isso que eu já disse aqui, repito, que esse modelo de igreja atual no Brasil e em algumas partes do mundo não me agrada, me entristece. Sinceramente, se eu não fosse pastor e tivesse esse desejo de ver a igreja saudável, seria difícil eu fazer parte de uma dessas igrejas que tem hoje. Jamais desistiria de Jesus. Mas hoje você vê igrejas que as pessoas elas estão lá, elas parecem que perdem o sentido, elas não sabem o que elas estão fazendo para Deus. Você acha que Deus vai para um lugar, se apresentar num lugar onde 2 ou 3 estão reunidos, para ver gente se jogando no chão, para ver gente gritando, para ver gente esperneando, para ver gente sambando, rolando, fazendo isso? Você acha que Deus vai sair da glória dele, descer do trono dele para ver isso? Você acha mesmo, humanamente falando, racionalmente falando, você acha mesmo que Deus vai sair lá para ver isso? Não. A Bíblia diz, o próprio salmista já falou sobre isso, Davi, que Deus ele está sentado no seu trono de glória. Agora, quando ele encontra dentro da igreja, na rua, dentro do metrô, em casa, aonde for, se ele encontra um coração quebrantado, arrependido, ele se dobra e ele vê, ele olha, ele atende. Aí sim Deus se manifesta. Por isso que eu já falei aqui que esse modelo, e repito, que a gente vive aí de igreja hoje, ela é muito confusa, ela é tão confusa que ela está se subdividindo. Tem muitas igrejas hoje. Pô, pastor, mas não é legal ter muitas igrejas? Sim, seria bom se todas elas pregassem o mesmo evangelho. Mas não, elas estão se subdividindo. Elas estão criando igrejinhas de pessoas que vão se juntando, vão fazendo. E vão se juntando e fazendo segundo a sua cabeça. Estão perdendo o sentido do que é cultuar a Deus, do que é ter culto na igreja. Culto na igreja é um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui simplesmente para parar, ficar sentado ouvindo o pastor falar. Eu estou ouvindo o pastor falar, mas eu estou anotando, eu estou meditando nos textos, porque eu sei que Deus está presente neste lugar. Quando eu for embora para casa, Deus vai comigo. Quando eu estiver deitado na cama de noite, roncando lá, babando no travesseiro, Deus vai estar do meu lado, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer, Deus não dorme, eu tenho esse relacionamento com Ele. Então Paulo está dizendo para aquele povo de Roma, irmão, vocês precisam ter um raciocínio e entender o que vocês estão fazendo dentro da igreja. Por isso que eu estou falando no tema de hoje, a gente precisa se reinventar. Porque esse modelo de culto que tem hoje, que parece que tem que ter show, tem que ter gente, né, cantando, tem que ter banda sensacional, tem que ter gente maravilhosa e tal, e pá, tem que ter aquela pompa, né? Tem pregadores hoje que eles entram pelo fundo, na hora da mensagem, né? Ele entra todo pomposo, cheio de anel nos dedos e tal, aquela... Para que isso? Se o culto é para Deus, a Ele toda a honra e glória e todo louvor. Quer dizer, a gente precisa entender o que a gente está fazendo na igreja e também fora da igreja. Porque quando a gente vai embora da igreja, Deus não vai assim embora para o céu, e nós vamos embora para a nossa casa e cada um vive a sua vida. Não. Jesus disse, Mateus 28, 20, estou com vocês todo dia até a consumação dos séculos. Cristo anda comigo, anda contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, Deus vê tudo o que você faz. Entendeu? Deus vê tudo o que você faz. Por isso a gente deveria temê-lo. Por isso a gente deveria viver uma vida diferente. Por isso que as coisas velhas deveriam passar e tudo se fazer de novo. Ou tudo se fazer novo. Por isso essa ideia de reinventar, de transformar. Por isso essa ideia de fazer algo novo. Hoje nas igrejas estão se esquecendo do que Cristo falou. Parece que igreja hoje, eu já disse isso aqui, igreja hoje virou um lugar, um balcão de negociação. Eu vou na igreja porque Deus vai me curar. Eu vou na igreja porque Deus vai me abençoar financeiramente. Eu vou na igreja porque Deus vai arrumar um mino. Eu vou na igreja porque eu não tenho mais o que fazer, então eu vou para a igreja hoje. Eu vou para a igreja hoje que eu quero, né, cultuar a Deus. Espera um pouquinho. Igreja não é isso. Igreja é um lugar de gente arrependida. Jesus falou assim, arrependei-vos. João Batista, quando pregou, ele falou assim, arrependei-vos. Por quê? Porque nós somos pecadores, a gente precisa se arrepender. A gente precisa chegar na igreja, debaixo do sangue de Jesus, assim, ó, consciente, oh Deus, tem misericórdia, obrigado Senhor, porque o Senhor me permite entrar na tua presença, ó Deus, graças a Jesus que morreu na cruz, que pagou pelos meus pecados, como a gente cantou hoje, eu nunca vou saber quanto que foi o preço que Jesus pagou, mas eu sei que foi preço de sangue, de vida, mas Ele pagou pela minha vida e pela tua vida. O pecado que estava nos dominando já não domina
domina mais. A escrita de morte eterna, Jesus Cristo arrancou ela. E ele se colocou no lugar, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas a gente precisa entender isso. E nessa questão de se reinventar, quero tratar aqui alguns pontos rapidamente, baseado até no que o livro de Atos, o começo do livro de Atos, fala muito sobre isso. Por exemplo, a igreja precisa ter sede da palavra de Deus. A igreja não precisa ter sede de cura. A igreja não precisa ter sede de dinheiro. A igreja não precisa ter sede de posição. A igreja precisa ter sede da palavra de Deus. Sede de que Deus, porque a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, Ele é a palavra. Ele é o verbo que habitou entre nós, profetizou João Batista. Quer dizer, a gente precisa ter sede da palavra. E se você olhar para a primeira igreja da terra, em Atos 2:42, o texto sugere o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo que eles ensinavam, o povo perseverava. O que é perseverar? Perseverar é persistir, é ouvir, é saber, como eu já falei aqui. Por que a gente vem à igreja? Eu vou à igreja para ser abençoado. Pô, então você está vindo para o lugar errado. Pastor, eu estou indo... por quê? Porque você não conhece a Bíblia, você não persevera na palavra. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou, então por que você vem na igreja para ser abençoado? Entendeu, irmãos? As pessoas hoje elas vão para a igreja, eu vou para a igreja para ser abençoado. Ué, mas a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Efésios 1:3. Quer dizer, se Deus já nos abençoou, por que eu vou para a igreja buscar a bênção dele? Eu sei que eu tenho um Deus, que a bênção dele já está na minha vida. Eu já falei sobre isso aqui, não quero ser repetitivo. Mas Abraão, aonde ele ia, ele sabia. Quando chegou o momento de se dividir do seu sobrinho Ló, ele disse: escolhe ou o deserto ou escolhe lá as Campinas Verdejantes. Se você escolher lá, eu vou para cá. Se você escolher aqui, eu vou para lá. Você que escolhe. Quando Ló viu as Campinas Verdejantes, ele falou: eu vou para o meio do deserto? Eu não, eu vou para cá, porque eu tenho uma riqueza muito grande com gado e tal, os meus servos, eu vou para cá. Ô tio, eu vou para cá, tá? Abraão falou para ele: beleza, vai com Deus. Abraão foi para o meio do deserto, para um lugar de deserto. Por que ele foi para lá? Ele estava preocupado? Lógico que não. Ele sabia que onde ele estivesse, Deus tinha falado para ele: onde você pisar, teu lugar vai ser um lugar de bênção. Não é porque aquele lugar é abençoado, é porque a bênção está em você. Vou falar de novo: a bênção está em você. Aliás, lembra a pessoa que está do teu lado: meu irmão, a bênção de Deus já está na tua vida. Pergunta para ela: você crê nisso, meu irmão? A bênção de Deus já está na tua vida. Ah, pastor, então, por isso que a gente precisa se reinventar. E por que aquele povo era abençoado? Porque eles perseveravam. Por que aqueles crentes estavam sempre avivados? E falta talvez hoje essa vida em algumas pessoas na igreja. Ah, pastor, é que igreja avivada é aquela igreja cheia do Pentecoste, que as pessoas falam em língua estranha, que as pessoas sapateiam. Não, isso não é avivamento. Você pode ler todas as histórias de avivamento que aconteceu em Londres, que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, que aconteceu na África, que aconteceu na América do Sul. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é invenção de gente de igreja. Que o Espírito Santo se manifesta? Sim, se manifesta. Ele se manifesta, mas ele se manifesta. Ele traz unção. E ele se manifesta com um propósito. Por que aqueles homens falaram em línguas estranhas? Eles falaram em línguas que as pessoas que estavam ali para visitar ali aquela festa que havia uma vez por ano, de outras tribos, de outras nações, elas ouviram aqueles homens profetizando na língua de cada um deles. Tanto que eles ficaram pasmados, falaram assim: como é que pode esse cara falar a minha língua se nem de lá ele é? Quer dizer, o Espírito se manifestou, trouxe poder, trouxe fogo, que levou aqueles homens a fazer o quê? A ficar ali sapateando? Não, eles foram pregar o Evangelho, foram cerrados ao meio, foram crucificados cabeça para baixo, foram presos. O Espírito Santo trouxe esse avivamento. Você gosta de falar assim que o Espírito Santo trouxe: ah, irmão, a gente precisa ser mais pentecostal. Pentecostal é uma coisa, tem a festa de Pentecostes, e tem o pentecostalismo, que as igrejas, algumas delas, definem isso como pentecostalismo, que é ficar batendo palma, que é ficando falando aleluia toda hora. Tem pregador que eu já falei que ele é movido a isso.
Tem pregador que ele gosta de ficar ouvindo sempre, aleluia, irmão, fala aleluia, irmão, fala glória a Deus, não fica calado, irmão, pelo amor de Deus. Aquele pregador Coca-Cola, emoção para valer, ele gosta disso e tal. Meu irmão, você não precisa disso. Você precisa ter racionalidade, ser racional. Você chega na igreja, você ouve a palavra, você entende. Você sabe o que está sendo falado. A verdade, meus irmãos, é que, por isso que eu estou falando hoje, a igreja de Atos, quando eles foram cheios do Espírito, eles falaram na língua daquelas pessoas e profetizaram. Muitas delas se converteram. E dali para frente eles saíram. Porque Jesus falou, espera o revestimento. Que revestimento que é esse? A unção que veio de Deus como um vento impetuoso e tal. Avivou o coração deles, deixou eles corajosos e eles foram para fora. Por isso que aquela igreja cresceu. Porque o avivamento estava no coração deles. Agora, uma coisa é certa, eles receberam o avivamento, capítulo 1, o capítulo 2, começa dizendo assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Eles praticavam a palavra, eles tinham sede da palavra de Deus. Tudo que era ensinado, eles praticavam. Sabe por que muito crente não vai para frente hoje, meu irmão? Porque ele não pratica a palavra. Ele pratica o que os líderes, os pastores falam para ele fazer. Oh, meu irmão, Deus está te dando uma chave. Meu irmão falou sobre isso semana passada aqui. Né? Deus está te dando uma chave, irmão. É, a chave é da onde? Não sei, mas Deus está te dando uma chave. E a turma gosta disso. Oh, glória a Deus, aleluia. Preciso falar isso? Se Deus mandar, Ele vai especificar. Meu irmão, Deus está te dando uma chave hoje de um carro, assim assado, cozido e frito. Eu creio nesse Deus. Você gosta de ficar, irmão, isso é papo furado. Desculpe, para mim é papo furado. Porque eu creio que Deus é muito inteligente, muito sábio, para ficar perdendo tempo assim com coisinhas mínimas. Agora, quando você tem consciência, você pratica a palavra. Por quê? Poxa, porque Deus já me abençoou. A bênção dele já está na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou perseverar na palavra. Eu vou recitar a palavra. Quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, lembra-se daquele texto? De Lucas 4, Mateus 4. O texto diz que o diabo foi lá para tentar Jesus. Jesus tinha jejuado e orado 40 dias. Ele começou a tentar Jesus. Jesus estava com fome. Aí o diabo falou para ele, você está com fome? Fala para essas pedras virar pão. Se Jesus não conhecesse a palavra, ele ia ficar assim, ai meu Deus, o que eu falo agora, Senhor? Ah, mas ele era Deus, pastor. Não. Aos 12 anos de idade, diz o texto, que ele já estava lá na igreja, na sinagoga, lendo a palavra, estudando. E ele recitou a palavra. Quando o diabo falou, faz transformar em pão, que você está com fome. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão do teu lado esquerdo e direito, nós precisamos ler mais a Bíblia. Segundo, a gente precisa se reinventar nessa questão de oração. A igreja precisa ter sede por oração. A gente vive num tempo de crentes que oram muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito. Como diria o Chave, muitíssimo pouco. Não ora nada. Male numa sexta-feira, quando a gente tem reunião de oração, ou de manhã ou de noite. E ainda assim é um grupo fechado. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Irmãos, é 2, 3, 4 que ora em casa. Ora mesmo. Que gasta 1 hora e meia orando. A gente ora pouco. E você sabe por que a gente ora pouco no Brasil? Porque as coisas ainda estão bem. As coisas ainda estão aí, Deus tem abençoado. Mas a gente está chegando num tempo no Brasil, vocês devem ter ouvido falar aí, da aprovação do Temer do ano de 2018, a partir daí para frente, no mundo, começar a colocar chip. Eles falam assim, pastor, mas esse negócio de chip. Esse negócio de chip, a gente entende o seguinte, quem lê Bíblia, né, entende o seguinte, é a marca que diz que você vai ter que comprar. E por que vão fazer isso? Porque de tanto roubo que tem hoje, de tanto sequestro, é melhor a pessoa ter um chip, que aí vão saber onde ele está. Ele vai no lugar, não precisa passar cartão, não precisa dar dinheiro, ele passa assim, debita na hora ou passa no cartão dele. É simples, é por isso que eles estão inventando isso. É um negócio fantástico, mas é uma marca, e a Bíblia diz que quem não tiver essa marca não vai comprar nem vender. E isso está chegando no Brasil. Enquanto isso, os crentes estão indo para a praia, passear, para o shopping, sossegado. Porque orar mesmo, para que Deus tenha misericórdia, criar estratégia, não estão.
As dificuldades estão acontecendo. Esses dias eu recebi uma informação, até tentei checar, não consegui, mas disse que no sul do Brasil, eles estavam preocupados que um dia desses aí, a maré recuou uns 7 metros da praia. Assim. E eles falaram o seguinte, pesquisadores da NASA, disseram o seguinte, infelizmente no Brasil não tem um plano de fuga para tsunami. Mas no Brasil isso nunca vai acontecer. É o que eles acham, ou o que o brasileiro acha, mas não tem um plano de fuga, não tem um alerta, não tem nada. Então o mar recuou 7 metros. Por que acontece isso? Alguma coisa aconteceu no oceano e ele vai acabar voltando com muita intensidade. Isso é fato. Você pode ver os tsunamis que estiveram por aí em outros países. Mas isso nunca vai acontecer no Brasil. A gente crê que não. Mas a gente precisa orar para que isso não aconteça. A gente precisa orar para que Deus levante um governante que seja capaz, que seja fiel, que seja cheio da moral, que defenda as leis. A gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia dessa geração de jovens. Eu estava mostrando para o irmão Antônio Pequeno de manhã no computador, abrindo o computador, vendo algumas notícias. Ele veio me cumprimentar e falou, o senhor está vendo? Eu estou vendo aqui, eu vou mostrar para o senhor uma notícia do mundo Disney, dos filmes ou dos desenhos da Disney. Todos os desenhos da Disney agora, eles estão colocando casais de mulheres, de moças. Como a Mulan e mais uma outra, juntas, as duas se beijando, as duas, uma sentada na praia, a outra em cima dela, assim com as mãos nas suas coxas, a outra passando a mão no cabelo, duas mocinhas, para mostrar para as crianças que duas mocinhas podem namorar e casar. E enquanto isso, cadê os crentes? Os crentes, eles estão em casa, cansados, porque trabalha muito, né? Eu acho que só crente trabalha nessa terra, irmão. Sinceramente, porque testemunha de Jeová, o cara trabalha, mas ele sai por aí 1, 2 vezes por semana, era só de domingo, de tanto que a turma falou mal, né? Inventaram até uma música para eles, começaram de sexta, de quarta, de quinta, de tudo quanto é dia. Se você for no centro de Candomblé, os caras estão lá, batendo a tabaco e tal. Já contei aqui, contei na sexta-feira passada, retrasado, de uma irmã que a gente conheceu, que depois de tanto estar na igreja, cansou da igreja, foi lá para o meio do candomblé. E na igreja, não dava um tostão de oferta, um tostão de dízimo, nada. Sabe o que é nada? Aquele crente sanguessuga, sabe aquele que não dá nada, não tem dinheiro para dar uma oferta. Ele gasta dinheiro no McDonald's, ele come lanche do McDonald's, ele come lanche lá fora, ele vai almoçar, tal, fora, uma vez por mês. Mas na igreja não dá nada. Sabe aquele cara pão duro mesmo, crente pão duro? Aqui acho que não tem ninguém, graças a Deus, né? Mas tem crente que é pão duro, não dá nada, nem R$1 de oferta. Pastor, mas R$1, meu irmão, não importa o valor, importa é a tua adoração para Deus. Mas tem crente que não dá nada, e ela era uma dessas, ela e o marido. Sabe aquele crente sanguessuga, que o pessoal ajudava, a igreja ajudava, não dava nada. Aí um belo dia se cansou, teve uma decepção na igreja onde estava, se cansou. Sabe o que ela fez? Ela falou, agora eu vou lá para o espiritismo, para a macumbaria. Aí foi, começou a se vestir lá de branco, botaram aqueles badulaque, aquele negócio na cabeça, e agora eu vou, né, upa, né, aqueles negócios lá de macumbeiro. Aí ela falou para a gente depois, para mim e para minha esposa, um belo dia depois, eles tinham que fazer trabalhos lá em Boituva. Foi até coincidência, porque é para lá que mora meu sogro e minha sogra. Numa fazenda lá em Boituva, fazenda. Aí eles iam na sexta, às 9 da noite, 10 da noite, de ônibus, tinha que pagar a passagem de ônibus, para ir lá em Boituva, no meio do mato, no frio, no meio dos bichos, pernilongo, fazer o trabalho a noite toda. Os crentes dormindo e os macumbeiros fazendo trabalho a noite toda. Aí eles saíam de lá no sábado de manhã, meu, cansado, arrebentado, 8, 9 horas da manhã, para pegar o ônibus para vir. E ainda levava flores. Tinha que gastar, né? Porque a flor não vinha de graça. Comprava flor para levar, comprava frango para levar, comprava farinha para levar. E as filhas passando dificuldade em casa. Olha a cegueira. Aí pagava o ônibus. Um belo dia, ela estava numa roda assim, ela já estava crescendo lá, depois de um ano, estava numa roda assim, ela já estava lá quase virando uma sacerdotisa, lá não sei como é que chama. A mãe de santo, sei lá, Deus abençoe. E ela que contou isso, que ela estava lá no meio e veio a mãe de santo mor e começou a, né, ministrar para um e para outro e para outro, e quando chegou nela, ela olhou assim e falou, tem um bloqueio em você.
tem uma barreira em você. E ficou até assim assustado. Falou, botou o dedo na cara dela e falou assim, você não é daqui, é melhor você ir embora. Por quê? Porque ela viu a marca de Cristo na vida daquela irmã. Lá, naquele lugar. E naquele dia ela voltou de lá arrependida, chorando. Veio embora e voltou para a igreja aos pés do Senhor. Falou, agora eu quero te servir, Senhor. Estava na presença de Deus, não dava valor, não dava um tostão. Ia para lá, gastava com um monte de coisa. O diabo tomando, tirando. Sabe, meus irmãos, tem muito crente hoje que ele não persevera na oração, ele não ama a oração. E Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar? Todo dia eles oravam. Todo dia eles oravam. Como é que Daniel venceu na vida dele? Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes por semana, né, irmãos? Por mês. Ao dia. Interessante que eu fui lá em Israel em 99, o islamismo, ou o islamita, ele anda com uma toalhinha aqui assim, tipo uma toalha ou um tapetinho assim. Já falei sobre isso aqui, mas só para elucidar a tua mente. E a gente estava num lugar vendo perfumes. Num dos dias a gente foi visitar uma loja que fabrica perfumes, essências e tal. E a gente estava lá assim, esse cara estava com o guia. E eu estava atrás, porque o guia falou para mim, Diego, fica atrás porque você é o maior de todos. Se eu ver você, eu sei que todo mundo está na tua frente. Então eu era o último. E aí eu fico ali atrás, olhando, observando o pessoal conversando, mexendo. Eu vi o cara sair lá da frente, assim de fininho, cabeça baixa. Ele olhou no relógio. Aí ele foi lá para o fundo, procurou um pilar assim, se encostou atrás dele, botou o paninho, ajoelhou e ficou lá. Botava a cabeça no chão. 3 vezes por dia eles fazem isso. Aí você fala para o cristão, você vai almoçar como eu vou almoçar com alguns crentes? Você vai almoçar, você senta assim no restaurante e fala, vamos orar? É cada um orar pelo seu, né, meu? Não, mas vamos orar junto. Não, eu oro assim, ó, faça bem, faça mal, em nome de Jesus, amém. Mas vamos orar junto. Então vamos orar. E rápido ainda para ninguém ver. Amém? Vocês estão entendendo que a gente precisa se reinventar? Eles perseveravam na doutrina, nas orações. Terceiro, eu vou correr aqui porque eu não tenho mais tempo. Segundo o livro de Atos 1:8, eles tinham sede de evangelizar, de levar a palavra para as pessoas, de mostrar Jesus. Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quem tem a presença do Espírito Santo aqui na sua vida, levanta a mão. Quando Jesus falou isso para aqueles homens e mulheres, ele está falando o seguinte, para você entender aqui. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha tanto em Jerusalém. Jerusalém era onde eles moravam, tá? Dentro da casa deles. Porque tem crente que lá fora ele é uma benção, em casa só Jesus na causa, né? Você vai ser testemunha de Jesus lá na tua casa, Jerusalém. Judéia e Samaria, 2 cidades vizinhas, ou seja, para os teus vizinhos, e até os confins da terra. E eu também já falei sobre isso aqui. Tem cara que eles querem ser missionário lá nos Estados Unidos, na África. Por quê? Porque perto da casa dele não vai ser nunca. Do jeito que ele fala, do jeito que ele age, jamais as pessoas vão para a igreja que ele diz que serve esse Jesus. Amém? Entende que a gente precisa se reinventar? A gente precisa mostrar Jesus. E Jesus, como eu já falei aqui também, lá fora eles não lêem isso aqui, ó. Tem um monte de gente que tem isso aqui, chamado Bíblia, mas ninguém lê. A Bíblia que ele lê é a minha vida e a tua vida. Porque se ele encontrar em mim, em você, um Jesus vivo e poderoso, que a gente vive falando que ele é, ele vai tomar 2 atitudes. Ou ele vai ficar com raiva de você, ou ele vai falar assim, eu quero ir para o lugar onde você vai, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. Porque ele mudou a tua vida. E essa semana eu estava com um irmão, ele disse para mim, pastor, eu louvo a Deus porque Jesus mudou tanto a minha vida e tem mudado, que as próprias pessoas com quem eu converso, elas falam assim, pô, você está tão diferente. Por quê? Ah, porque eu era briguento, eu era isso, era aquilo outro, eu era pavio curto, mas agora eu estou deixando para lá, eu estou ouvindo a palavra e praticando a palavra. E quando a família, quando alguém olha para ele, fala assim, pô, você está mudado, você está diferente. Por quê? Porque eles começam a enxergar Jesus. Amém, irmãos?
Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, didaticamente, diga para ele assim: as pessoas precisam encontrar Jesus na tua vida. Quatro, para encerrar aqui. Igreja avivada, igreja que tem o Espírito Santo. Aliás, penúltimo aqui. É uma igreja que não pensa só em si. Igreja avivada, igreja como de Atos 2. Aqui no telão, Atos 2, 44, 45, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pastor, eu vou ter que vender tudo que eu tenho? Não, não é isso que está dizendo o texto. O que eu estou querendo te mostrar é que a igreja de hoje, a nossa igreja inclusive, a gente precisa começar a se reinventar. Porque na maioria das pessoas que vêm na igreja hoje, tanto na nossa como em outras, é para ser abençoado. A igreja egoísta, a igreja que só pensa em si, a igreja que só quer receber, a igreja que só quer. E a gente precisa aprender a dar. Dai, Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Ah, mas eu não tenho para dar. Mentira, você tem. Tem gente que tem um monte de roupa no guarda-roupa lá, que ele só vai lembrar quando está frio, por exemplo. Tem gente que tem 10 blusas. Às vezes a minha esposa falava para mim antigamente, né? Por que você não compra uma blusa nova? Eu falei, para quê? Eu não tenho frio. Tenho duas lá, para que eu vou comprar mais uma? Porque essa blusa, realmente, as minhas blusas que eu tenho, as duas que eu tenho, se eu não vier para a igreja, elas vêm e falam que eu não vou vir. Elas já sabem o caminho, de tanto que eu vim, né? Mas eu só tenho duas. Aliás, eu tinha 3. Eu peguei uma e mandei para o átrio, mês passado. Mais algumas camisas que eu tinha, mais calças, sapatos, tênis. Tinha tênis lá guardado lá. Falei, não, eu vou ter que levar lá para o átrio. E levei. A verdade, meus irmãos, é que a gente está vivendo num tempo de igreja que só quer saber para si, só quer receber. E aqui diz que eles vendiam as suas propriedades, eles tinham tudo em comum. E se nós somos igreja do Senhor, a gente precisa se reinventar. A gente precisa se doar mais para os outros que estão lá fora. A gente precisa alcançar essas pessoas e trazer aos pés de Cristo. Vir para a igreja, ficar sentado dentro de 4 paredes aqui, bonitinho, legalzinho, é muito bom, é gostoso até. Quando está no calor, liga o ar-condicionado, quando está frio, encosta a porta, é tão gostoso, legal. Mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa voltar a evangelizar. A gente precisa voltar a ganhar vidas. Eu não sei se te incomoda isso, mas a mim me incomoda. Ver crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres aí fora, perdidos, morrendo. E a igreja se reunida dentro de 4 paredes. Estamos adorando a Deus como se nada tivesse acontecendo. E sabe por que está acontecendo isso? Porque as pessoas elas estão distantes. E o último tópico que eu quero dizer de igreja que é avivada, é a igreja que tem sede por comunhão. E Atos capítulo 2, versículo 44, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha individualidade, tinha um grupo de gente, juntos, que adoravam a Deus, que se esforçavam, que saíam, que evangelizavam. E mais para frente, no Atos 5, 6, quando a igreja começou a ser perseguida, que eles começaram a se dispersar, eles não fugiram não, eles foram para outros lugares. Mas é interessante que mesmo eles saindo para outros lugares, a Bíblia diz o seguinte, e a igreja crescia na graça e no conhecimento, e Deus acrescentava, e Deus mandava. Sabe, meus irmãos, a gente precisa lutar por isso. Por isso o tema de hoje, a igreja precisa se reinventar. Eu estou dando uma palhinha aqui, quem sabe Deus nos dê mais daqui para frente. Mas o apóstolo Paulo viveu muito isso. Tanto que quando ele escreveu para Efésios, capítulo 4, versículo 3, aqui no telão acompanhe, ele disse, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele diz, há um só corpo, um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, a igreja, ela tinha que estar junta, ela tinha que ter comunhão, ela tinha que ter essa sede, essa vontade. Mas ao contrário disso, hoje em dia a igreja está se distante. Eu não vou não, aquele irmão chato vai estar lá, aquele pregador que vai estar lá, aquele coisa, não vou, hoje não vou. A gente devia ter sede de comunhão. Por isso que Paulo, eu encerro, ele disse, lembrando o texto aqui que nós lemos no começo,
Eu rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que é esse sacrifício vivo, santo e agradável? É o culto racional de vocês. Vocês não têm mais o padrão do mundo. Vocês têm a mente renovada, transformada. Amém? 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 Deus falou com você? A gente precisa se reinventar ou não precisa? Vamos orar por isso, vamos ficar em pé. Eu encorajo você nesta noite a orar por isso. Pastor, antigamente eu cantava, antigamente eu evangelizava, entregava folheto, antigamente eu vinha nos cultos de oração, eu era mais nos domingos, eu vinha. Antigamente, como eu disse, bons tempos. A gente tinha culto de terça, de quinta, de sábado, domingo de manhã, escola bíblica, domingo à noite. A gente ia, a gente participava, a gente estava junto, saía depois do culto do sábado, cansado, 10 horas da noite, ia para lanchonete, comer, né, brincar. Dali às vezes a gente saía para casa de um, ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, tocando violão, cantando hinos. A gente trazia pessoas para a igreja, a gente fazia culto em ar livre, na praça. A gente entregava folhetos, a gente fazia teatro, fazia um monte de coisa. E as pessoas vinham para Cristo. Porque elas olhavam e nós falavam assim, esses caras têm algo de diferente. E chegava no domingo de manhã e ainda ia para a igreja. 9 horas da manhã para a escola bíblica. E se não fosse, aí que não fosse, o pastor ainda chamava, puxava a orelha. Mas hoje não, a gente ensina a palavra para você ser liberto, né? Sentir o desejo de estar, de participar, de orar, né? Poxa vida, como eu disse domingo, quem tem pai aqui que é vivo ainda, pô, meu pai não conhece a Cristo, eu preciso dar um jeito dele conhecer, eu vou orar todo dia. Senhor, tem misericórdia do meu pai, salva a vida do meu pai. Ô pai, vamos para a igreja hoje? Não, hoje não, filho, eu não vou, tá bom. Ô pai, tem misericórdia, Senhor, do meu pai, salva a vida dele. Ô pai, vamos para a igreja esse domingo? Ô filho, esse domingo, tá bom, pai. Senhor, tem misericórdia do meu pai, salva a vida dele. Não é possível que ele vai morrer sem te conhecer. Ele tem que te conhecer, Deus. Da mesma forma para a mãe, da mesma forma para os filhos, da mesma forma para os amigos, da mesma forma para os vizinhos. Mas não, a gente não ora, a gente fica assim, igreja acostumada. Tá bom, acabou o culto, vou para casa, graças a Deus vou dormir, amanhã eu vou levantar, vou trabalhar, tem um monte de conta para pagar, minha vida para viver. Não, eu tenho certeza que Deus não nos chamou para isso. Se Deus nos tirou lá de fora, Ele tirou a gente lá de fora do mundo para a gente viver uma nova vida. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo. Então Deus te chamou para viver uma nova vida. Amém? Fecha os teus olhos.